Boa tarde a todos. Ontem, parte do elenco do Fluminense se reapresentou. Os jogadores que não disputaram, que não entraram em campo no Mundial de Clubes na Arábia Saudita no mês passado. O elenco principal, o técnico Fernando Diniz e parte da comissão técnica vão se reapresentar no dia 23 de janeiro. Uma das novidades nessa reapresentação foi o zagueiro Antônio Carlos, primeiro reforço do time para a temporada. Ele que veio do Orlando City dos Estados Unidos. O meio-campo Renato Augusto, ex-Corinthians, é aguardado amanhã para assinar contrato e já será anunciado de forma oficial. O Fluminense tenta um acordo de renovação de contrato com o lateral direito Samuel Xavier até o fim de 2025 e agora está aguardando a posição do jogador. Lembrando que o Fluminense estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 18, contra o Volta Redonda. E o Marcão, auxiliar técnico, vai ser o comandante do jogo. Carol. Valeu, Juliano. Trocada com a imagem dele em Nazaré ainda. Olha só, novidade, Juan Carlos Osório é o novo técnico do Atlético Paranaense, o treinador colombiano, que estava no Zamalek do Egito, deve se apresentar ao clube na sexta-feira. Só lembrando, no Brasil, o Osório comandou São Paulo em 2015. E a Justiça Suíça anunciou a anulação da sentença que condenou o técnico Cuca por estupro. Em 1989, Cuca foi condenado por ter relações sexuais sem consentimento com uma jovem menor de idade em Berna, na Suíça. Na época, ele era jogador do Grêmio. A sentença foi de 15 meses de cadeia e pagamento de multa. Outros 3 jogadores também foram condenados, mas nenhum cumpriu pena, porque já estavam no Brasil quando foram julgados. A vítima do estupro morreu 15 anos depois do crime. Em abril do ano passado, Cuca foi contratado pelo Corinthians, mas diante da pressão de torcedores, pediu demissão depois de 2 jogos no comando do time. No mês seguinte, a defesa do treinador pediu a reabertura do caso na Suíça, sob a alegação de que ele havia sido condenado à revelia, sem representação legal no julgamento. A justiça reabriu o processo, mas deu o caso por concluído, porque o crime de que ele foi acusado já estava prescrito. Como não houve reavaliação dos fatos, Cuca não foi inocentado do crime. Além de anular a pena, a Justiça Suíça determinou que Cuca receba uma indenização correspondente a R$50 mil. O treinador declarou que está aliviado. Bora para a Central do Mercado, saber como está a movimentação dos clubes? Vinícius Bueno está aqui com a gente para contar o que está rolando. Oi, Vinícius, boa tarde para você. Tudo bem, Carol? Boa tarde para você também, para todo mundo ligado aqui no GE. A gente começa a Central do Mercado de hoje falando sobre o substituto de Lucas Perry. Isso porque o Botafogo encaminhou a contratação do goleiro John, que pertence ao Santos e que esteve emprestado nessa última temporada para o Valladolid da Espanha. Entre o clube carioca e o atleta já está tudo acertado. Ele começou como titular, perdeu espaço e por isso vê com bons olhos esse retorno para o Brasil. Entre Botafogo e Santos também está tudo certo, a questão é o Valladolid liberar o atleta antes do término desse empréstimo. E tem jogador do Botafogo que está saindo também, o JP Galvão, que fez 12 jogos nessa temporada, atleta muito jovem, cria do Botafogo e que deve ganhar mais minutos nessa próxima temporada. Por isso, o empréstimo dele para a Inter de Limeira, para a disputa do Campeonato Paulista. Para fechar, a gente fala sobre o João Vitor, zagueiro que veio do Benfica e que chegou ao Rio de Janeiro hoje pela manhã para assinar contrato com o Vasco da Gama até 2028. Ele, inclusive, é a primeira contratação do Vasco nessa janela de transferências. O Vasco promete ser muito ativo, muito agressivo. E ele, que estava no Benfica, disse que conversou com o Lucas Piton, parceiro dele dos tempos de Corinthians, antes de acertar essa vinda para o Vasco da Gama e esse retorno para o Brasil. Beijo para você, Carol. Valeu, Vinícius, para você também. Mas ó, fica ligado que você vai gostar do lance que eu vou mostrar agora, hein? Está se despedindo do Mengão, rumo ao Bahia. A gente falou aqui nos últimos dias, grande contratação do Bahia, visando a temporada 2024. Jogador que já trabalhou com o Rogério Ceni, baita contratação. E a história do Everton Ribeiro com o Flamengo, é claro que já foi encerrada profissionalmente falando, no dia 31 de dezembro de 2023, mas ainda há capítulos a se cumprir. As informações são as seguintes, ó. Everton Ribeiro dará adeus à torcida do Flamengo no Maracanã e irá ao Ninho do Urubu nos próximos dias se despedir dos companheiros em ações que já foram aprovadas até mesmo pelo Bahia. O Everton Ribeiro já disse sim ao Grupo City.
mas ciente do forte vínculo que tem, da forte relação, é ídolo do Flamengo, Everton Ribeiro, o Tricolor de Aço autorizou que o Camisa 7 participe de compromissos com esse clube entre janeiro e fevereiro para terminar de vez a intensa e vitoriosa relação. Daí, portanto, torcedor que ficou naquela, puxa vida, não vai ter despedida do Everton Ribeiro, o Flamengo vai promover, despedir uma homenagem no Maracanã com a torcida do Flamengo para o jogador que também vai se despedir do Ninho do Urubu. A questão agora aqui no programa, para a gente poder debater, é se precisava mesmo dessa homenagem, se era o caso de deixar o jogador seguir. O que eu penso, tinha gente que está pensando em jogo. Eu acho que seria inviável, né? Já agora aí não cabe, não cola. Mas, primeiro, o fato do Bahia ter autorizado, ele ter essa relação para, digamos, terminar a relação numa boa, com muita elegância, eu acho perfeita a decisão do Bahia, acho inteligente, acho, assim, civilizada a ação do Bahia e acho que, pelo que ele fez ao Flamengo, ele foi muito útil ao Flamengo, foi muito importante no Flamengo. É verdade que nos últimos tempos perdeu um pouco o brilho, mas você não pode jogar pela janela a história dele dentro 11 títulos. Com tantos títulos, né? Foi capitão do time. Eu acho que essa atitude também do Flamengo é uma atitude muito legal. De fazer uma homenagem, não vai jogar, mas vai receber os aplausos. Sabe como é que é? Se fosse num programa de auditório, vai receber os aplausos da plateia. Eu acho que, especialmente com o Everton Ribeiro, acho que isso cabe, acho muito legal por parte do Flamengo e por parte do Bahia. Bem-vindos, torcedores apaixonados. Hoje trazemos uma história que agitou as redes sociais e arrancou risadas dos flamenguistas. O Fluminense, após conquistar a tão desejada Taça da Libertadores, deu um toque inusitado na comemoração. Vamos descobrir como a loja oficial tricolor resolveu lidar com as plaquinhas do Flamengo nesse troféu tão especial. Era o fim da temporada de 2023, e o Fluminense fazia história ao se consagrar campeão da Copa Libertadores da América pela primeira vez. As lojas do clube estavam radiantes e decidiram exibir a réplica reluzente da taça. No entanto, algo chamou a atenção dos torcedores rivais. Ao chegar à loja oficial do Fluminense, os olhares curiosos dos torcedores logo identificaram uma peculiaridade na réplica da taça. Com astúcia, o estabelecimento encontrou uma maneira criativa de lidar com as 3 placas do Flamengo que ornamentavam o troféu. Como um toque de humor, a loja tricolor resolveu esconder as plaquinhas rubro-negras com nada mais, nada menos que fita adesiva. A zoeira rolou solta nas redes sociais, e os torcedores do Flamengo não perderam a chance de tirar sarro do recibo do rival. Enquanto o Fluminense brincava com as fitas adesivas, o Flamengo ostenta com orgulho seus 3 títulos da Libertadores, conquistados em 1981, 2019 e 2022. O rubro-negro é o carioca com mais taças do torneio continental e ostenta também o único mundial na bagagem. E falando em Flamengo, o Mengão já garantiu sua vaga na próxima edição da Libertadores, após encerrar o Brasileirão entre os 4 primeiros colocados. A busca pelo tetracampeonato começa em abril, mas antes disso, o elenco tem compromissos marcados no Campeonato Carioca. E assim, entre fitas adesivas e rivalidades, o mundo do futebol nos reserva sempre surpresas e momentos hilários. Fiquem ligados para mais notícias e curiosidades sobre o universo esportivo. Até a próxima, torcida!